para encerrar essa parte de teoria de erros, a gente vai falar um pouquinho sobre efeitos numéricos. O que são efeitos numéricos? São problemas que podem ser causados por essa sequência de erros que a gente vai tendo à medida que a gente resolve um processo numérico. Erro de arredondamento, de truncamento nos dados de entrada, overflow, underflow. À medida que eu vou resolvendo o método, esses erros podem ir se acumulando de uma certa forma que o resultado que eu tenho não é o resultado que eu desejo nem de perto, né? Então eu falei para vocês que se eu tenho um erro de 5% no começo, não significa que o meu dado de saída vai ter a mesma magnitude de erro, nem absoluto nem relativo, tá? Então esses processos, a maneira como esse erro se comporta à medida que o processo for acontecendo, precisa ser investigado também para a gente poder chegar na nossa solução e verificar se aquela é uma boa solução ou não, dependendo aí das exigências que a gente tem para o nosso método. Então, os principais efeitos de efeitos numéricos são o efeito de cancelamento, o efeito de instabilidade numérica e o efeito de mau condicionamento. Eu vou dar um exemplo, tá, com números para cada um desses problemas e vou mais ou menos indicar a vocês o que a gente vai fazer quando esse tipo de problema acontecer, como é que a gente pode tentar minimizar esse tipo de efeito numérico. Então, o cancelamento, ele acontece quando dois dígitos diferentes, mas que foram arredondados, tornam-se iguais. E aí o que a gente ganha é um zero no lugar onde não deveria existir zero. Então, por exemplo, se eu tenho dois números que são números diferentes, então quando eu subtraio um do outro, o resultado devia dar diferente de zero. Mas por conta daquele erro de arredondamento que existe por conta da limitação da memória, por exemplo, da minha calculadora, esses dois números são tratados como o mesmo. E aí quando eu faço um menos o outro, eu encontro zero. Zero é um valor que a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, a gente não pode dividir por zero. Então, é um número que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente está falando de divisão, né? Não pode dividir por zero. Pode dividir por um número muito pequeno, mas se por acaso esse número muito pequeno cancelar com algum outro e gerar um zero, a gente não pode fazer essa divisão, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Aqui eu tenho um sistema 2x2, daqueles que vocês aprenderam a resolver lá em álgebra linear, e eu quero resolver esse sistema. Eu chamei aqui de equação 1 e de equação 2. Eu quero resolver esse sistema com 4 casas decimais depois da vírgula. Então, para resolver um sistema 2x2, em geral a gente multiplica uma equação por um número e soma na outra. E depois usa um dos valores conhecidos que a gente já tem para descobrir o outro valor, a outra incógnita aí do meu sistema. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa minha equação, que é a primeira, mantive a primeira equação, certo? E eu vim aqui na segunda equação e eu multipliquei pelo coeficiente do x1 na primeira. Então, eu multipliquei justamente por menos 0,003. Ah, professora, mas são 4. São 4, mas se só tem a 3, significa que a quarta casa é 0, né? Então, quando eu digo 4, é no máximo 4 casas decimais depois da vírgula. Não precisa colocar 0 quando as casas depois ali forem 0. Então, vou multiplicar a minha primeira equação por esse número 0,03. Essa equação aqui torna-se essa aqui. Vocês podem fazer a conta e verificar que esses são os coeficientes da equação 2 multiplicada por menos 0,03. Tenho duas equações onde eu tenho um número positivo e um número negativo na mesma variável, então eu vou somar essas equações para tentar me livrar do meu x1. Então eu vou somar essas duas equações e eu encontro a seguinte equação que vocês podem conferir aí nos cálculos. 29,998 igual a 4,998. O valor de x2, se a gente fizer esse dividido por esse, façam esse cálculo, tá? Com 4 casas decimais usando arredondamento, a gente encontra para o valor de x2 0,1667. Lembra-se que a gente vai trabalhar com número decimal, então a gente não vai ter como transformar isso aí em fração se a gente tentar trabalhando com números decimais. Tá? Então, o resultado aqui com 4 casas decimais depois da vírgula é 0,1667. A gente aprendeu lá em álgebra linear que quando eu tinha o valor de uma variável, tanto faz eu usar a primeira ou a segunda equação para recuperar o valor dessa variável. Então, eu sugiro o seguinte, para o vídeo, pega esse valor do x2, joga na primeira equação e joga na segunda equação para você verificar qual é o valor que você vai obter como x1 em cada uma dessas equações. Qual é a restrição? 4 casas decimais depois da vírgula. Então, eu já fiz essa conta. Eu vim aqui
peguei o meu valor de x2 e a primeira equação, joguei o meu valor de x2 aqui e usando 4 casas decimais depois da vírgula, eu encontro que x1 é igual a 0. Façam a conta e verifiquem que realmente o valor de x1 vai ser igual a 0. Depois eu peguei esse meu x2, só que eu joguei na segunda equação. Então, na segunda equação, onde estava o x2, eu substituí por 0,0167. Vou até deixar ali em cima para vocês terem a equação e a solução. E eu encontro como x1 0,3332. Tá, mas não era para ter dado o mesmo número? Não é independente se eu usar o valor de uma variável que eu conheço na primeira equação e na segunda equação, é independente em aritmética exata. Em aritmética com arredondamento, em um sistema de ponto flutuante, não. A equação que a gente usa faz diferença porque nessa primeira equação, o que aconteceu foi justamente um cancelamento quando você fez 30 vezes 0,1667. Quando eu faço esse cálculo, dá exatamente o 5,001. Mas eu sei que esse 1667 é um arredondamento daquele cálculo que eu fiz antes. Mas a minha calculadora, em algum momento, ela tem que arredondar. Ela não consegue trabalhar com mais casas e depois te responder menos, tá? Então, esse tipo de efeito acontece. Acontece de um número que não deveria ser uma diferença entre dois números que não deveria ser zero, deveria ser pequena, mas não ser zero, se tornar igual a zero, tá? Então, esse é o tipo de efeito numérico que a gente chama de cancelamento. Algo que não deveria ser zero acaba virando zero por conta de algum arredondamento que a gente fez em operações anteriores, tá? Muitas vezes não é apenas é um arredondamento seguido de outro, seguido de outro, seguido de outro, faz com que esse cancelamento aconteça. Então, a solução exata desse sistema, né, se eu for resolver aí com mais casas, é x1 igual a 0,333, é uma dízima periódica, igual a 1/3, e x2 igual a 1/6, se eu não me engano. 1/6, isso. Percebam que essa equação não forneceria a solução correta. Ah, mas então eu vou usar sempre a segunda. Mas como que você sabe se a segunda não vai dar erro e a primeira vai estar certa? Tá? Então, esse tipo de coisa a gente tem como evitar, mas a gente não tem uma resposta que diga assim, sempre usa a primeira equação que vai dar certo, sempre usa a segunda. Não, vai depender do problema, dos dados de entrada e dos arredondamentos que foram feitos em todo o processo de resolução, tá? Então, eu deixo uma tarefa para vocês. Tentem repetir essa resolução que eu fiz, então, multiplica a segunda equação pelo coeficiente da de cima, só que agora repete o exercício não usando 4 casas decimais aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor até para ficar registrado. Nessa parte, no 0,1667, não use só 4, use 6 casas decimais e aí coloque a solução na primeira equação, na segunda equação e verifique se a sua solução usando a primeira e a solução usando a segunda vão estar próximas ou longe uma da outra. Vocês vão ver que o resultado é surpreendente. Tá? Apenas usando 2 casas decimais a mais no nosso cálculo. O segundo efeito numérico é o efeito de instabilidade numérica. Eu vou dar um exemplo numérico aqui para vocês perceberem o que significa essa instabilidade numérica, tá? Instabilidade significa que depois de uma certa sequência de operações, então não é apenas um arredondamento, mas é uma sequência de operações que tem cada uma delas um arredondamento, eu consigo verificar se o erro se propaga ou não. Propagação de erro significa que o erro era pequenininho e foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu não quero que o erro se propague, eu quero que o erro se mantenha o mesmo ou menor. Então, numericamente, a gente diz que eu tenho um problema estável se essa propagação é significativa. Então, se eu controlar os erros nos dados de entrada, a minha solução vai ser boa. Isso significa um método numericamente estável. Um método numericamente instável se aqueles erros, à medida que eu for fazendo o meu processo, se dão de uma forma que eu tenho uma influência muito grande lá no resultado final e esse processo se torna instável e o método se torna... a gente não pode confiar no método, ele não é mais um método confiável. Então, a gente gostaria sempre de trabalhar com métodos numéricos estáveis. Vou dar um exemplo de instabilidade aqui para um exercíciozinho de
arredondamento com aquela fração 1/3, tá? Então eu sei que na aritmética exata, 1 é a mesma coisa que um número dividido por ele mesmo, tá? Então eu resolvi escrever o número da seguinte forma: 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado à quarta potência. Então, teoricamente, 3 à quarta dividido por 3 à quarta é igual a 1. 3 à quarta dividido por 3 à quarta eu posso escrever assim, como 1 dividido por 3 à quarta vezes 3 à quarta. Eu estou escrevendo a fração dessa forma aqui, ó. Tá? E estou escrevendo, então, primeiro essa divisão e depois a multiplicação ali por 3 à quarta. Teoricamente, isso é a mesma coisa. Multiplicação de frações, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Eu vou fazer esse processo, então eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou melhor, eu vou fazer 3 dividido por 3 dividido por 3 dividido por 3, e depois eu vou fazer vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O resultado final tem que dar 1, teoricamente, porque eu estou dividindo por 3, 3, 3, 3, e depois multiplicando por 3, 3, 3, 3, e eu deveria voltar no resultado original. Quando eu digo 3, 3, 3, 3, é isso aqui, tá, pessoal? 3, 3, 3, 3, vezes 3, 3, 3 e 3, tá? Vou dividir o número 1 4 vezes pelo número 3, depois vou multiplicar esse resultado 4 vezes pelo número 3 também, o resultado deveria dar 1. Só que eu vou fazer o seguinte: lembra lá que minha calculadora tem no máximo 16 casas? Então eu vou fazer esse processo, vou tentar reproduzir esse processo, mas só com 3, porque eu não quero ficar escrevendo aqui 16 casas depois da vírgula, apesar do resultado da conclusão ser a mesma, mas lá na 16ª casa. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir por 3 e eu vou fazer e arredondar, fazer e arredondar, fazer e arredondar, como eu fiz em sala para vocês. 1 dividido por 3 é 0,333 arredondando. Vou dividir o resultado por 3, 0,111. Vou dividir o resultado por 3 e arredondando com 3 casas decimais, 0,037. Vou dividir por 3, 0,12, tá? Sempre usando o arredondamento. Então, eu faço 0,37. Peraí. Vou fazer aqui. Peraí que ele abriu outra coisa. E esse carinha aqui. 0,037 dividido por 3 dá 12. Depois desse 12 tem um 3, então, quando eu considero só 3 casas decimais, fica 0,012, tá? Então, sempre arredondando com 3 casas decimais. Dividir 1, 2, 3, 4 vezes. Agora, eu vou multiplicar. Vezes 3, 0,36, vezes 3, sempre arredondando o resultado com 3 casas, 108, vezes 3, 324, vezes 3, 972, 0,972. Então, olha só, eu dividi por 3, 1, 2, 3, 4, e multipliquei por 3, 4 vezes. O resultado que eu comecei era 1, o resultado que eu terminei é 0,972. Ah, professora, mas está perto um número do outro. Vamos calcular o erro relativo e o erro absoluto com relação a esses caras, tá? Para que vocês vejam. Onde é que está aqui? O valor inicial 1 foi reduzido a 0,972. Isso é uma redução, é uma propagação de erro muito grande, tá? Para que vocês tenham ideia, o erro inicial, aqui ó, quando eu arredondei 0,333, aquela dízima, e usei 0,333, a diferença entre a fração exata, que é 1/3, e o valor decimal aproximado, o erro entre esses dois caras aqui, era de 0,0003. Então, é um erro menor do que 0,004. Tem 3 zeros e um 3. É um erro um pouquinho menor, é de 0,033333. Por isso que eu coloquei que é menor que 0,0004. No final, a diferença entre o valor exato e o valor aproximado ficou na ordem de 0,28. Isso significa que o meu erro inicial foi multiplicado por mais de 70 vezes.
Se você fizer 0,04 vezes 70, isso aqui vai dar 0,028. Ou seja, qual foi a propagação de erro? Foi uma propagação de 70 vezes o erro inicial que você tinha, que era menor do que 0,0004. Isso é uma propagação de erro muito grande. Ah, professora, mas eu não vou usar 3 casas decimais, eu vou usar mais porque eu vou usar minha calculadora. Tudo bem, mas é importante que você entenda que esse processo vai acontecer. Talvez você vá usar 5 casas decimais e no final do processo você tenha apenas 2 casas corretas. É esse tipo de situação que eu quero que vocês reflitam quando vocês estiverem fazendo um experimento ou uma implementação numérica no computador. Que você pode ter um erro pequeno e uma solução que é muito diferente da solução que você tenha, mesmo considerando aquelas 16 ou 64 casas decimais que a calculadora ou o computador vão utilizar. Tá? Então é importante que eu consiga controlar isso. Como que eu consigo controlar instabilidade numérica, né? Eu consigo reorganizar os cálculos e usar mais memória, mais casas decimais. Quando eu reorganizo os cálculos, eu tento fazer de uma forma que eu sofra menos influência dos erros de arredondamento. Isso é possível de ser contornado. É possível que a gente escreva uma sequência de cálculos de uma forma diferente, mas que continue a ser a mesma sequência de cálculos, na tentativa de evitar com que esses erros se propaguem, tá? Então tem vários métodos que surgem justamente na tentativa daquele método inicial ganhar esse upgrade aí de diminuir essa instabilidade numérica, tá? Aqui é um exemplo bem simples só para ilustrar como esse erro se propaga, infelizmente, de forma não linear. Então temos que tomar cuidado com ele. O terceiro efeito numérico, terceiro e último efeito numérico, é o efeito de mau condicionamento. Nosso primeiro assunto vai ser resolução de sistemas lineares. O mau condicionamento está relacionado diretamente com resolução de sistemas lineares, tá? Então, o que acontece? Tem lá um método numérico. Ele tem os dados de entrada, os dados são processados por algum algoritmo, por algum método, alguma sequência de passos, certo? E eu tenho lá os meus resultados produzidos, ou seja, o resultado que eu vou obter lá nos meus dados de saída, certo? Então, os resultados que são produzidos a partir desse método. O que a gente chama como um problema bem condicionado? Eu digo que o meu problema é bem condicionado se os resultados do meu método dependem continuamente nos dados. Continuamente em que sentido? Se eu tiver dados com pouca alteração, com pouco erro, o meu resultado final também vai ter pouco erro, pouca alteração. Então eu consigo medir, digamos assim, não é a regularidade, mas o nome é esse mesmo, o condicionamento do método. Se eu colocar alguma coisa lá no começo que não está muito precisa, desenvolver o meu método e lá no final eu tiver mais ou menos a mesma proporção de não precisão, digamos assim, eu digo que eu tenho um problema bem condicionado. Pequenos erros na entrada produzem pequenos erros na saída. Um problema mal condicionado, que aí é o problema, é quando a gente tem pequenas alterações nos dados que produzem grandes mudanças no resultado. Então a gente quer fugir de problemas que sejam mal condicionados. O mau condicionamento, a instabilidade numérica, a gente pode pensar que está associada ao método de resolução. O mau condicionamento, ele está associado aos dados de entrada, tá? Então, mau condicionamento depende, em geral, dos dados de entrada. E aí eu consigo ter um método, escolher métodos que tentem lidar melhor com esse mau condicionamento. Então, eu vou dar um exemplo de um sistema linear que é mal condicionado, tá? Então, não tem a ver com o método de resolução, tem a ver com os dados do problema, os dados de entrada do meu problema. Então, eu tenho esse sistema linear aqui, uma matrizinha 2x2, né? Aquelas matrizes que vocês já conhecem lá de álgebra linear e que é assunto da nossa primeira unidade aqui da nossa matéria. Sugiro que vocês parem, tentem resolver esse sistema linear. Escalonamento, substituição, multiplica uma equação por um número e soma na outra, a maneira como vocês quiserem trabalhar, podem usar aí umas 3, 4 casas decimais depois da vírgula, tá? Resolvendo esse sistema, a solução exata dele é 1 e 1.
Então, como é que eu posso verificar que a solução exata é 1 e 1? Coloco 1 e 1 aqui, faço a multiplicação de matrizes. 1 vezes 1 mais 0,9 mais 1 dá 1,99. 0,99 vezes 1 mais 0,98 vezes 1 dá 1,97. Então, a solução exata é realmente o vetor x igual a 1 e 1. É só colocar a solução aqui e fazer a multiplicação de matrizes. Tem que ver se vai dar o resultado do lado direito ou não. O que acontece? A solução é 1 e 1. Então, eu posso me perguntar o seguinte, olha, o que aconteceria nesse meu sistema se ao invés de 0,97 aqui, eu colocasse em vez de 1,97, eu colocasse 1,98. O que vocês acham que vai acontecer? Ah, professora, é só uma casa aqui, a segunda casa decimal, então talvez não vai dar 1. Pode ser que em vez de 1 vai dar 0,99. Era isso que a gente gostaria que fosse. Só que essa matriz do sistema é muito mal condicionada. Sabe o que acontece quando eu resolvo esse sistema? Se vocês quiserem, parem o vídeo e resolvam para verificar por si mesmos a solução. Quando eu troco esse 1,97 pelo 1,98, por mais que pareça uma mudança, né, um pouquinho a coisa, então a solução deve estar só um pouquinho diferente de 1 e 1. Olha a solução que eu encontro. 100 e menos 99. Isso aqui está longe, mas muito longe da solução exata que era do sistema original, né? Não do sistema aqui com um certo errinho nos dados da solução original. É isso que acontece na prática. Eu não tenho o 1,97. Eu tenho um número que foi uma medição. Então, esse erro está embutido no meu sistema. E ao invés de eu chegar numa solução que é 1 e 1, eu chego na solução que é 100 e 99, tá? Faça um cálculo. Se você colocar 100 aqui e menos 99 aqui, são esses números que vocês vão ter que multiplicar para resolver o sistema para chegar em 1,99 e 1,98. Façam a conta e verifiquem isso. Bom, então, ok, não posso mexer no lado direito, isso compromete a solução do meu sistema. Só que esse cara é mal condicionado, então se você mexer na matriz também dá problema. Vamos supor que ao invés do meu 0,98, na hora de eu medir o meu dado, eu achei que era 0,99. Ah, professora, também está perto, então deveria dar alguma coisa perto de 1 e 1. Olha a solução que dá. 2 e menos 1 sobre 99. Coloque 2 aqui no lugar do x1, menos 1 sobre 99 e faça a multiplicação de matriz. Você vai ver que vai dar certinho 1,99 e 1,97. Então, realmente a solução do sistema é essa, 2 e menos 1 sobre 99. Mas também muito longe da solução exata, que é do sistema original, né? Que é 1 e 1. Isso é o que a gente chama em cálculo numérico de mau condicionamento. É você ter um problema inicial com uma determinada solução, que é a solução que a gente gostaria de chegar no final do processo, só que os meus dados, lá no começo, os dados em si têm erro, têm problemas com arredondamento, não são o sistema exato, porque tem algum erro ali que a gente não consegue controlar. E aí, ao invés de chegar na solução 1 e 1, a gente chega numa solução assim. E aí, como é que eu verifico isso? Então, para controlar mau condicionamento, eu tenho que estudar um pouquinho sobre as propriedades da minha matriz. E uma das propriedades que aparece aqui, uma das coisas que a gente pode avaliar com relação ao mau condicionamento, é justamente o determinante dessa matriz. Tá? Então, aquele cálculo de determinante que vocês aprenderam a fazer lá, ficou em cima da minha câmera, né? Aquele cálculo de determinante que vocês aprenderam a fazer lá em álgebra linear, ele é uma das indicativos, uma das quantidades que a gente pode analisar com relação a uma matriz de um sistema linear para verificar se o meu sistema é mal condicionado ou não, tá? Mal condicionamento em si, a gente não vai trabalhar tanto, porque ele demanda uma teoria um pouquinho mais completa, digamos assim, mas toda vez que a gente resolve um sistema linear, é interessante que vocês lembrem que eu tenho que tomar cuidado na hora de resolver, porque eu posso estar trabalhando com um sistema mal condicionado, e isso vai fazer com que eu tenha que tomar muito mais cuidado na hora de trabalhar com os meus arredondamentos, certo? Então, para concluir a nossa aula sobre teoria de erros, eu apresento aqui um novo organograma, digamos assim, que eu apresentei para vocês em aula, justamente sobre o passo a passo que a gente teria que fazer
para resolver um método, para resolver um problema numérico. Então, no nosso organograma faltavam essas partes aqui, ó. Tá? Essas 3 partes que eu estou destacando em vermelho. Então, não é só você conhecer o problema, modelar, né, ter as informações desse problema e escolher uma equação para trabalhar. Além disso, você vai ter que escolher qual é o método numérico que mais se adequa ao seu problema, que consegue manter que consegue ser um método estável, que consegue produzir uma solução de confiança. Depois de fazer esse método, depois de escolher esse método, a gente vai precisar implementar esse método computacionalmente. Então, na implementação, eu vou ter que me preocupar com o arredondamento, com a ordem com que eu vou fazer as minhas operações. Resolvi, o método resolveu, me deu uma solução. Eu vou ter que analisar se essa solução faz sentido ou não. Eu vou ter que calcular erro relativo, erro absoluto, norma de vetor. Vou ter que ver se aquele vetor faz sentido no meu sistema linear, por exemplo. Eu vou ter que voltar no meu problema e ver se aquela solução faz sentido para o meu problema. Mesma história do prédio, né? Olhar a resposta da altura, olhar para o prédio e verificar se aquela resposta faz sentido para o tamanho do prédio ou não. Somente depois dessa análise eu tenho a solução do problema. Caso eu ainda não tenha uma solução, caso eu verifique que a solução que eu encontrei não está legal de acordo com o meu problema, o que eu faço? Eu volto lá no passo inicial, ou não no passo inicial, né? Eu volto e escolho um outro método e vejo se de repente eu não consigo melhorar o método. Talvez o método não seja a melhor escolha, então eu vejo se eu não consigo um modelo matemático que seja melhor para o meu problema, um modelo que leve em consideração outras variáveis que aquele modelo mais simples não considerava, tá? Então, o meu objetivo nessa disciplina é ensinar vocês a implementar métodos clássicos de resolução de problemas numéricos, tá? E tentar despertar vocês um pouquinho para como o computador pode auxiliar a gente a fazer esse cálculo. O computador está aqui para ajudar. Então, para fazer as contas pela gente, para se preocupar com o arredondamento pela gente, o nosso papel é implementar um método que funcione legal e saber analisar se aquela solução que o computador passou para a gente faz sentido ou não. Tá certo? Então, aguardo vocês na próxima semana. Até mais!